Estou muito feliz de estar aqui, conhecer a cidade de vocês, é a primeira vez que eu venho. E também muito agradecido pelo convite do parceiro aqui, do Alex, junto com a produção. Então, um abraço no direito aqui. A gente é parceiro de longa data, né, compadre? De longa data. Muita história de luta. Muita história. A minha companheira Jéssica, que não pôde estar aqui, que ela está dando aula hoje, ela começou a fazer cerâmica com ele, com o Alex, numa ONG, por um projeto social também. E, bom, queria agradecer não só ele, mas também a turma da produção, a Gisele, a Bruna, o pessoal aqui das câmeras, né? O Léo, né, Léo? Da fotografia. Muito obrigado. E a vocês também por ter vindo, viu? Obrigado mesmo. Bom, vou falar um pouco da história da cerâmica brasileira, como que ela foi influenciada pela europeia, tá? Pela cerâmica oriental e a cerâmica europeia. Vou passar rapidamente um pouco da história da cerâmica lá atrás, que o Alex falou muito bem, vai ser mais um complemento, viu? Então vamos lá. Eu escolhi esse título, Memória do Barro, uma passagem pela cerâmica brasileira e suas influências. Essa é uma mulher indígena fazendo um pote, muito bonito até. E o nome cerâmica, ele vem do grego, que chama kéramos, que significa barro queimado ou terra queimada. Alex falou de 9.000 anos, mas tem um estudo que encontrou uma cerâmica de 20.000 anos. 20.000 anos? 20.000 anos. Isso a gente está falando de uma idade arqueológica. Quando o pessoal encontra lá caco de cerâmica e vai fazer uma análise dele e consegue ver qual que é a idade dele, 9.000, 20.000 anos, estipula que a cerâmica tem essa idade. Mas pode ser que seja até mais, porque talvez não foi encontrado ainda na África, quem sabe, né? Cerâmicas até mais antigas, né? E aí eu queria primeiro fazer uma reflexão com vocês, antes de começar. Espera que apareceu um negócio aqui. Ah, já saiu. Os primeiros objetos utilitários, aquilo que nos serviu mesmo, de fato, enquanto cerâmica, o que nos levou a fazer o pote? Né? O Alex falou que era a questão da água, né? A necessidade de acolher a água. De acolher a água. E muitas vezes também, quando o homem começou a trabalhar com a agricultura, ele também sentiu necessidade de conservar sementes, né? De guardar essas sementes, para poder plantar depois do inverno. Né, acolher elas de uma maneira que elas não se perdessem, né? E aí, gente, vamos pensar uma coisa, a idade do fogo, em que os nossos ancestrais dependiam muito do fogo para a sobrevivência deles, de certa maneira, eles eram escravos do fogo. Porque se eles tinham um fogo aceso, eles tinham que manter esse fogo aceso por muito tempo. Eles não podiam deixar o fogo apagar porque eles não sabiam fazer o fogo ainda. Como é que eles iam conseguir outro fogo se aquele apagasse? Né? Então era uma chama que tinha que ser alimentada o tempo todo. Alguém tinha que ficar incumbido disso, deviam revezar, devia ter total atenção naquele fogo. Né? Quando uma turma começa a fazer o fogo, vocês imaginam com uma varetinha ali, né, que vai passando e vem o fogo, eles se libertam dessa função de olhar o fogo. E quando eles se libertam disso, eles começam a pensar em outras coisas também. Por exemplo, instrumento de caça, né? A gente pode criar uma ferramenta aqui para caçar. E no momento em que eles estavam lá com a cabeça mais livre, vamos dizer assim, sem essa pressão de ter que olhar o fogo, eu imagino que alguém deve ter pegado um pedaço de barro e jogado lá numa fogueira. No outro dia, quando essa fogueira apagou, ele foi lá ver, aquele pedaço de barro estava uma pedra dura. Então ele deve ter pensado, poxa, dá para fazer alguma coisa com isso, né? Só que você jogar um pedaço de barro, por exemplo, molhado dentro de uma fogueira, vocês devem ter aprendido isso aqui nas aulas, ele vai estourar, né? Não pode queimar rápido, tem que ser devagar. E de preferência que aquela argila esteja seca, né? Então o método que eles encontraram para queimar esse barro foi fazer uma fogueira, modelar alguma coisa e colocar longe do fogo. À medida que ia passando o tempo e o calor vindo para essa peça, eles iam chegando ela perto dessa fogueira. Chegando perto. Até o momento em que ela chegasse perto da fogueira mesmo, ela já estava seca. Porque esse caminho de lá até aqui já fez ela secar por causa do calor. Aí eles entravam com ela na fogueira e ela se transformava em cerâmica depois de um tempo, né? Isso é o princípio da queima.
Quando a gente faz uma queima de cerâmica, a gente não começa com a queima muito lenta, né, Marcos? Você que está fazendo lá, começa muito lenta até engrossar o caldo, né? Até a coisa pegar fogo mesmo de fato. Então esse é o princípio, ou seja, você começa lento até jogar essa peça de fato na fogueira, para ela se transformar em cerâmica, tá bom? Isso ampliou para eles uma possibilidade muito grande de utensílios, de peças que poderiam ser feitas e tudo mais, né? Aqui a gente tem um caco da cerâmica de 20 mil anos que foi na China que eles encontraram. Tá dando para vocês enxergarem daí? Provavelmente foi um pote de armazenar água ou armazenar sementes, né? Mas da onde que vinha essa ideia do pote? Por que que a gente fazia pote com essa forma? Né? Por que que nos influenciou a fazer pote nessa forma inicialmente, né? É uma pergunta que talvez a gente não vai responder tão fácil. Mas aqui, ó, a gente pegando uma cerâmica do Japão de 5 mil anos atrás, que é da cerâmica Jomon, que é muito tradicional no Japão, e comparando ela a uma semente de jequitibá, por exemplo, nos dá alguma ideia de que a cerâmica, as formas, provavelmente elas nascem influenciadas pela natureza, pelo que a natureza já oferecia, né? Cabaças e outros recipientes de guardar sementes, não é verdade? Então, o que eles estão fazendo? Potes de guardar alguma coisa, né? Vocês conseguem ver uma semelhança ali desse pote com o jequitibá? É claro que no Japão não tinha a semente do jequitibá, eu imagino, que parece que é uma coisa nossa aqui. Mas lá provavelmente devia ter outras sementes parecidas, né? Agora, olha interessante, essa jarra japonesa, queimada a lenha, com a cabaça. Vocês conseguem ver uma semelhança ali na forma? Né? Isso é uma delas, gente. Tem várias outras cerâmicas japonesas, por exemplo, que têm a forma de cabaça mesmo. O formato delas lembra muito a cabaça. Então é mais uma influência que a natureza nos dá a respeito da forma, né? De como fazer os vasos. E aqui, para vocês pensarem também nessa questão. Aqui tem uma barriga de uma mulher grávida e, novamente, uma outra cerâmica japonesa. A barriga grávida de uma mulher grávida, o útero não é um recipiente também, não é um lugar de guardar coisas, né? De guardar a vida, não é verdade? E o pote não seria a mesma coisa de um útero, né? Então não teria a gente também influenciado na forma dessas peças, aquilo que a gente vê em nós e aquilo que a gente vê na natureza também, né? Você quer complementar alguma coisa? Não, total. Tá lindo. E aqui a cabaça junto com a barriga grávida também. A cabaça não seria também um útero, né? A gente está trabalhando com isso o tempo todo. A cerâmica está muito ligada à vida, muito ligada às coisas naturais também, ao corpo, né? Por exemplo, qual que foi a primeira cuia que existiu? A primeira pote que existiu? Provavelmente foi as mãos, né? Quando você faz isso aqui, você tem uma cuia. Talvez a cuia verdadeira, né? Para beber água, para pegar alguma coisa. Isso aqui também é uma cuia, né? Esse formato é uma cuia. Isso talvez tenha nos ensinado muita coisa também, viu? Agora eu vou falar um pouco da cerâmica indígena brasileira, sem me alongar muito por causa do tempo. Eu não vou entrar em detalhes de cada cerâmica não, tá? Aqui você já vê um pote que tem um elemento simbólico para essa cultura, no caso, que eu vou falar dela lá na frente. Mas você vê que a cerâmica ela já começa a ganhar símbolos que diz respeito àquela cultura, né? Ela não é mais só um pote. Aqui a gente tem a cerâmica marajoara, que talvez seja a cerâmica mais antiga brasileira. Foi pelo menos o que eles conseguiram constatar, que eram os primeiros povos, né, em terras brasileiras a fazer cerâmica, estava lá na ilha de Marajó, lá no norte do Brasil. Viu? Olha que beleza que era isso. Olha o quão ornamentado era essa jarra, esse pote. Aquela figura também, como que ela parece que tem alguma coisa relacionada aos rituais deles, às crenças também, né? Tudo em cerâmica. Aqui é a cerâmica Caduel, que são feitas por mulheres e é muito antiga também. Esse povo pega pigmentos naturais da terra. Eu vi que aqui tem muito, gente. Muito. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um projeto lá em Brumadinho
Eu acabei que eu não me apresentei direito, eu sou de Brumadinho hoje, tem uma cerâmica lá, tá? Um ateliê de cerâmica lá em Brumadinho, vocês desculpem eu não ter falado disso, num povoado que chama Piedade do Paraupeba. E a gente fez um trabalho lá de coletar pigmento de terra, e isso foi feito em 7 lugares diferentes lá dentro do município. A gente conseguiu 78 cores de terras diferentes. Vocês imaginam o que é isso? É muita coisa. De variações de cores, desde o verde até o rosa. 78 variações diferentes. Eu vi que aqui também tem muita terra colorida. É possível que encontre também muito pigmento. E esses pigmentos podem ser usados na cerâmica. Essas cores que vocês estão vendo aqui são pigmentos de terra. Que eles fazem uma tinta com ele, pinta o vaso e queima depois. Aqui a cerâmica, o Alja, que é a cerâmica que estava lá no início, eles fizeram ali uma boneca, esse vaso. A cerâmica do povo Alja, ela tem uma influência também dos sonhos do pajé. O pajé tem um sonho de uma forma, vai lá para o ceramista e fala, sonhei com tal coisa, ele desenha e o ceramista faz a peça. Tá? É muito importante para a cultura deles a cerâmica, assim como para a nossa também, né? E aqui, da cerâmica Alja, eu vou falar um pouco mais, que tem esse antropólogo que chama Aristóteles Barcelos Neto, que ele escreveu um texto que chama Panelas que Cantam e que Devoram. A lenda que eles têm lá, o que eles acreditam, é que desceu no rio, eles estão no Xingu, esse povo Alja, no Alto Xingu, e desceu no rio uma grande cobra que chama como que chama, gente? Nossa, agora eu perdi o nome dela aí. Kamaluhai. Kamalu é cobra gigante, é barro, e Rai é dona, rei. É como se fosse a dona do barro. E essa Kamaluhai desce o rio com um monte de panela nas costas. E essas panelas cantam. E quando ela chega na aldeia, ela ensina para eles a fazer essas panelas. Ela que é a dona do barro e ela que é a dona da forma também das panelas. Então eles devem a Kamaluhai toda a cerâmica que eles fazem na aldeia deles, viu? Esse é o mito. Olha o tamanho da panela que esse indígena está fazendo ali. É muito grande. E tudo com as mãos, e depois vai queimar a lenha. Aqui tem um texto que eu não vou ler, mas ele fala do quão importantes são essas panelas para o povo Alja. Primeiro, para as crianças, quando elas recebem essas panelas, elas têm forma de animais, que é o que eles chamam de zoomórficas, ou seja, panelas com forma de animais, né? E a criança, então, ela tem um objetivo pedagógico ali, porque a criança, enquanto ela está comendo, ela está aprendendo sobre esse animal, sobre o espírito da onça, da cobra, da capivara, seja qual for. E toda a cultura deles em torno dessa simbologia do animal está sendo instruída ali no momento em que ela está usando a panela. Então isso é muito importante para eles também, tá? Aqui a gente entra no Jequitinhonha, né? Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, sobre essas formas que vem agora a cerâmica do povo Chacriabá. Esse é o Ney Chacriabá, a gente teve o prazer de conhecer ele, receber no nosso ateliê também. O Ney, ele tá numa aldeia que foi muito apagada culturalmente, que é o povo Chacriabá. Para vocês terem ideia, Chacriabá significa bom de remo. E eles foram tirados justamente do local de origem deles, que era a beira do São Francisco, e levados para outro lugar longe do São Francisco. Como é que um povo que tem como nome bom de remo está longe do rio? Então foi com o tempo apagando essa cultura deles, apagando a identidade deles. Então o Ney, muito curioso com a história desse povo, ele começou a perguntar para a mãe como que era a cerâmica do povo Chacriabá. E ela lembrava da avó dela, da mãe dela que fazia. E ela foi narrando para ele essas formas, e o Ney começou a fazer cerâmica lá na aldeia e começou a ensinar para os mais jovens também, viu? Como que faz a cerâmica. Essa é a cerâmica Chacriabá hoje, que tem formas de animais também. Tá vendo? Ó, as moringas com forma de águia, né? E aqui, o povo do Jequitinhonha está no norte de Minas. O povo Chacriabá está no norte de Minas também. O povo Chacriabá é mais antigo que o Jequitinhonha. Lá o Chacriabá hoje está em São João das Missões.
Essa é a cerâmica Chacriabá, que provavelmente pela narrativa da mãe do Ney, é a cerâmica que se fazia lá. E a cerâmica do Jequitinhonha, como ela teve essa influência do povo Chacriabá, provavelmente, como que ela foi crescendo em termos de estética para um outro lugar, mas ao mesmo tempo mantendo a figura do animal na peça, né? Então isso é uma influência do Chacriabá também, provavelmente, viu? É uma leitura que se faz hoje em dia. Aqui a gente vê povos diferentes, mas fazendo cerâmicas com formas de animais também. Aqui do Jequitinhonha tem esse boi, que é essa moringa boi, ali o Chacriabá, o caduel e o zualja, todos eles com forma de bichos também, viu? Em lugares diferentes, né? Bom, qual que é o tipo de queima indígena e sertaneja que existia no Brasil? Fornos de buraco, barranco, de restos de cerâmicas quebradas e cascas de árvore que o povoal já usa. Eles colocam as peças ali, pega resto de cerâmica quebrada, coloca em volta e depois coloca casca de árvore em volta e em cima e queima. 2 horas a cerâmica está pronta, é muito rápido. Só que essa peça já está seca, né? Fornos de barro como isolante térmico, né? O barro que foi isolar ali a caloria, que é baixo isolamento, e fornos pequenos. Queima de baixa temperatura, até 1.100 graus mais ou menos, e queimas a lenha, tá? Essa era a queima original brasileira, beleza? Aqui são os fornos, ó. Aqui tem um forno de barranco, eles cavam o barranco, fazem o crivo e fazem a fornalha por baixo. Vocês já viram esses fornos? Alguém de vocês? Forno de carvão que você faz? Você faz um barranco também? E você cava o barranco, faz o lugar de colocar ali a lenha, e por baixo você faz alguma coisa também? Você cava o barranco, faz tipo um círculo, né? Isso. Aí você recorta a beirada do barranco de acordo com o tijolo e vai pôr o tijolo, encaixando. Fazendo a parede. Vai fechando, fica a porta, né? Você jogar a lenha daí. Você pôr a lenha. Uhum. Esses fornos são muito parecidos. Eles cavam, só que eles não usam tijolos, não. Eles cavam, depois eles vão furar ali dentro do buraco, e aí depois eles vão embaixo para cavar a fornalha. Quando cava a fornalha, o furo que eles fizeram no chão do buraco do barranco, ele está atravessado lá para dentro do buraco de cima. Então eles põem fogo embaixo, esse fogo passa por esses furos e queima a cerâmica lá em cima. Ali tem a fornalha e tem a cerâmica. Aqui é um forno de tijolo comum, esse do meio, e aqui está um forno de buraco, que você cava um buraco no chão, põe a cerâmica lá e você põe lenha e vai queimando, tá? Esses são fornos originais brasileiros e que se encontram também esse tipo de queima na África, na Ásia, tá bom? Agora, o tipo de queima europeia e oriental, a gente já tem fornos em túneis cavados nas montanhas, que foram os primeiros. Eles cavam mesmo túneis na montanha, fazem uma chaminé no fundo, coloca a cerâmica e põe fogo na boca do túnel. E aí o fogo corre lá para dentro e sai pela chaminé lá no fundo, certo? É o pré-anagama, que é um tipo de forno oriental que chama anagama. Eu vou mostrar para vocês aqui. Fornos com tijolos com grande potencial de isolamento térmico, que são tijolos isolantes, tijolos refratários, né, que não tinha no Brasil até então, e fornos grandes. A temperatura é alta, pode ir até 1.320 graus, e a queima é a lenha e atualmente a gás e por energia elétrica, tá? Olha lá, esse aqui, ó, o primeiro de cima é um anagama. Esse anagama, ele imita essa construção feita nos túneis da montanha. Só que ele é feito de tijolo. Vocês conseguem ver que parece um túnel para lá? Eles alimentam aqui de lenha aqui na fornalha aqui da frente, o fogo passa ao longo do forno todo e vai sair da chaminé lá atrás. Aqui está um forno a gás, que é o que o Alex usa lá no ateliê dele também, o que a gente usa, e ali um forno elétrico, viu? Bom, a ideia dessa palestra é falar sobre uma sobreposição cultural que teve no Brasil. A cerâmica brasileira, quando chegaram aqui os portugueses, eles não queriam usar a cerâmica indígena, porque eles achavam que era de má qualidade, né? Eles achavam que a cerâmica boa era a louça portuguesa, era a cerâmica europeia. E o que a gente fez? A gente aceitou.
né? Então a cerâmica indígena, a sertaneja, a cerâmica quilombola hoje não vale nada. O que vale é a cerâmica que veio da Europa. E essa estética toda, essas formas da cerâmica europeia contaminou também a nossa cerâmica hoje em dia. A gente faz cerâmica com o formato da cerâmica europeia, com o formato da cerâmica oriental. A cerâmica brasileira nossa mesmo a gente pouco olha, a gente pouco sabe dela, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é uma louça europeia, essas são portuguesas que chegaram no Brasil. Aqui tem uma porcelana portuguesa, vocês veem uma chaleirinha, muito provavelmente influenciada pela Inglaterra, né, que tem essa cultura do chá. Aqui tem outra jarra, provavelmente você já deve ter visto essa forma por aí, né? E aqui são as xícaras portuguesas. O que é mais comum vocês verem na casa de vocês? Uma cuia de cerâmica indígena sertaneja ou uma xícara dessa? É a xícara, não é? Aqui a porcelana portuguesa em forma de cisne. De novo, a cerâmica com forma de animal, só que essa vindo da Europa. Enquanto os nossos também já faziam aqui. Só que com os animais brasileiros, não o cisne. O cisne não é um animal brasileiro. E a gente aceitou essa forma aqui, muito fácil, né? Poderia, então, ter feito o João de Barro, né? Nosso irmãozinho constrói aí casa de barro. Poderia ter feito o João de Barro. Poderia ter feito esses patos aí selvagens, né? Ele trabalha igual animal, ele faz também, né? Não é só um humano que constrói a cerâmica, né? E o João de Barro trabalha com barro também. Poderia ter sido ele o símbolo, né? Lá em casa tem aquele bichinho também que constrói aquela casinha pequena nas paredes. As vespas, né? Sim, Os marimbondinhos. um trabalho tão lindo, um bichinho, né? Que não é ensinar por ninguém, ele faz. E parece cerâmica aquilo, né? Isso poderia ser uma ideia de uma forma de uma cerâmica brasileira, porque são coisas nossas, né? Aqui, a cerâmica portuguesa, ela foi muito influenciada pela China, tá, gente? Eu vou voltar aqui nessas aqui, ó. Essas são as portuguesas. Olha as chinesas. Tem uma certa semelhança, não tem? Como que a China influencia Portugal e como que Portugal influencia o Brasil? A porcelana na China, o Alex falou muito da porcelana, que era muito cara, né, Alex? Era considerado um ouro branco, que é muito cara. Porque na China a porcelana tinha uma combinação de feldspato com caolin, que são dois minerais que se encontram na porcelana, que era um equilíbrio perfeito para aquela massa, para aquela matéria ser plástica e ao mesmo tempo ela ser pura e plástica. Ou seja, a porcelana e o ouro são hoje as coisas mais puras que existem no mundo, que se encontrou até hoje. É o ouro e a porcelana, tá? Quando Napoleão chega na China, ele fica encantado com a porcelana, porque ele nunca tinha visto aquilo, e Napoleão era francês. E ele volta para a Europa, pede para trazer diante dele os melhores cientistas da época, os químicos e tudo mais, leva uma louça de porcelana da China para lá e fala, eu quero que vocês façam isso aqui. E eles estudaram por anos e anos e nunca conseguiram fazer essa porcelana. E aí ele fica alucinado, fica deslumbrado com aquilo, ele quer a porcelana chinesa. Vocês imaginam vocês verem uma porcelana chinesa pela primeira vez na vida de vocês? Sendo que vocês nunca viram isso na vida de vocês. Ninguém, né? A argila brasileira, tem argila branca também, mas não é uma porcelana. Mas a argila nossa é basicamente a argila vermelha. É o barro vermelho. Quando a gente queima, fica na cor, no tom da telha, né? Não tinha essa branquitude que é a porcelana chinesa. O que aconteceu no Brasil, literalmente, foi um embranquecimento da cerâmica. Eles disseram pra gente que a cerâmica boa, bonita e de qualidade era a cerâmica dos brancos. A cerâmica nossa aqui não servia para nada. Então foi uma sobreposição cultural, viu? Aqui a cerâmica chinesa de novo. Aqui, enquanto todo mundo tinha em casa... Quem tinha dinheiro tinha em casa uma cerâmica para usar, a gente lá em casa usava era esse aí, ó, o Duralex, né, que chamava. E é o que eu chamo de estética Zé Ninguém. Porque o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, ele fala que no Brasil a gente é um bando de Zé Ninguém. Porque quando o africano chega aqui e cruza com o indígena, o filho não é indígena mais e não é africano mais também.
O português, quando cruza com o indígena, ele não é mais europeu e também não é mais indígena. Quando o português cruza com o africano, o europeu, cruza com o africano, ele não é mais europeu, também não é mais africano. Quem que ele é? Ele é um Zé Ninguém. E isso aqui é um tipo de estética Zé Ninguém, porque ela não é mais uma forma brasileira, não tem nada de brasileiro nisso aqui, e também não é mais europeia e nem oriental. Isso aqui é um fruto de uma estética que foi feita para fazer uma lavagem cerebral na gente, né? Para a gente ficar completamente nulo nessa questão crítica em torno da forma e da estética daquilo que a gente usava na nossa casa, não é verdade? Que era barato, né? Igual lá em casa a gente usava isso aí. Caía no chão, virava um monte de caquinho assim, né? Pequenininho. Aqui, essa é a cerâmica brasileira sobreposta culturalmente. É o que a gente vê hoje, tá? Com o que isso se parece, gente? Com qual cerâmica que parece? Com a portuguesa, né? Isso aqui é feito em São Simão, em Minas Gerais, até hoje. Olha lá, as flores, vou voltar lá para vocês verem. A portuguesa, as flores. E as flores. Representadas aí de novo em cobalto, que é um pigmento azul, feito em porcelana, só que essa porcelana é de São Simão. Ela não é a chinesa, não. Não chega a ser uma porcelana também, mas é uma argila branca. Viu? E olha aí, essa é do Jequitinhonha, daqui. Olha a jarra portuguesa lá do lado. Não tem uma semelhança na forma? Por quê? Por que a gente adotou tanto a forma europeia assim? Por que a gente não foi nas nossas, né, da Vespa, do João de Barro? Olha a flor de novo lá, pintada, né? Ó, pronto, aqui acabou que eu vou falar um pouco agora do nosso trabalho, do Ateliê Saracura, para a gente não alongar muito. Dois ali, bonitos. Jéssica e eu. Esse aqui é uma foto lá do ateliê. A gente está em Brumadinho, num povoado que chama Piedade do Paraupeba. E quando nós começamos a fazer cerâmica, Jéssica fazia cerâmica bem mais tempo que eu, mas quando ela me ensinou a fazer cerâmica, a primeira coisa foi questionar a forma. Por que a gente vai fazer cerâmica obedecendo de novo a forma europeia e a chinesa? E por que a gente não faz cerâmica brasileira? A cerâmica brasileira é feita até hoje pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos sertanejos, né? Mas por que quando a cerâmica é de alta temperatura, que eu mostrei para vocês aqueles fornos que tem na Europa, né? A lenha com isolamento muito grande, tudo que não tem aqui no Brasil, porque eles são muito caros, por que a cerâmica de alta temperatura tem que obedecer a essa estética, a essa forma europeia? Por que a gente não pode fazer uma coisa nossa, né? E eu acho que a gente se entregar a essa estética europeia não é um problema, não, porque a cerâmica deles também é muito boa, é muito legal. Só que a gente não pode simplesmente só fazer esse tipo de cerâmica. A gente não pode só fazer esse tipo de estética. A gente tem que ter também, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar anulando a nossa identidade. A gente tem que respeitar a nossa identidade também enquanto povo que tem uma cultura, né? Porque se a gente entrega essa cultura para eles, a gente vai ficar sem identidade, essa identidade vai ser zerada. E aí a gente vai ficar submisso a todo tipo de coisa que vem de fora. E nunca vai valorizar o que a gente tem aqui dentro, né? Então a gente tem que valorizar primeiro o que é nosso. Buscar dentro da gente a nossa estética, buscar dentro da gente as nossas formas, né? E questionar essas outras que estão lá fora. Mas elas podem existir aqui, tudo bem, o brasileiro já é uma mistura, né, muito grande. Bom, e pensando nisso, a gente começou a fazer uma cerâmica que tivesse a estética das coisas brasileiras, viu? Vou mostrar um pouco para vocês. Isso aqui é uma sapucaia feita em cerâmica, queimada em alta temperatura também. Lá dentro tem um esmalte branco, mas não é uma porcelana, viu? Essa série chama Cascas do Brasil, que ela pega cabaça, cuité, sapucaia, pau-rei, e várias outras cascas para serem transformadas em cerâmica, tá bom? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem lá no Instagram, chama Saracura 3 Potes, o ateliê. Tem site também que dá para conhecer mais, não vai dar para a gente apresentar tudo. Oi?
Você é o Saracura? Faço parte do ateliê Saracura, Jéssica e eu. Não é aquele que tá na foto cabeludo, não. É ele mesmo. Aqui tá onde? O cabeludo da foto. Você sou que eu cortou o mesmo. cabelo, Cortei né? o cabelo. E a gente escolheu o Saracura porque a Saracura é uma ave brasileira, né? E ela canta em dupla, macho e fêmea, e sempre está no brejo onde tem argila, tem barro, né? Aqui é um cacau, também feito em cerâmica. Faz parte da série Cascas do Brasil também. Aqui é a série Rio, que a gente tenta trazer para a cerâmica o que a gente encontra nos rios de água doce do Brasil. Isso aqui é um molusco de água doce, uma ostra de água doce que foi encontrada no rio. Tem cabeça de peixe, tem pedra de rio também. Essa é a série Mão e Tempero, que a gente tem a lata de sardinha. A minha avó fazia bolo para os netos na lata de sardinha. Cada neto tinha seu bolinho, sabe? Quem nunca comeu em lata de sardinha? Lata Por mais de que seja uma coisa goiabada, né, portuguesa, né? A lata de goiabada. Mas aí essa memória dos quintais brasileiros, né? Da nossa história também, né? Aqui é a série Quintal, que a gente tem o tatu. Em cerâmica tem chifre de boi, tem caramujo, tem um monte de coisa também. E é isso, gente. Obrigado por tudo. Valeu pela... Pessoal, riquíssima esse encontro de hoje, foi riquíssimo, né? O quanto que o Bebeto veio e contribuiu com o nosso momento de crescimento aqui. Eu tenho a agradecer muito, né? E agora, compartilhando a história de vida deles, do ateliê Saracura Três Potes, vocês se tornaram parceiros também nessa caminhada, nessa jornada, né? Vida longa, ateliê Saracura Três Potes. Obrigado. Vida longa, Cerâmica Santana. Vida longa, Miguel Burnier. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Foi bem rapidinho assim, mas dá para passar um pouco da ideia do que é, viu? Obrigado pela presença. Foi ótimo. Valeu. Eu queria falar o seguinte. Agora as perguntas, né? Agradecer a vocês. Eu não sou de Burnier, mas estou virando cidadão burniense. O povo, o homem, né, em geral, a gente fala homem, no duplo sentido, o brasileiro é muito inteligente. Mas falta incentivo, falta empurrão para você desenvolver sua inteligência. E vocês trouxeram isso para nós aqui. Eu acompanho, né, fazer panela, fazer as coisas aqui. É o empurrãozinho que dá, a mão trabalha o pensamento. Vocês trouxeram esse empurrão para ensinar as pessoas a desenvolver a mente, não fazer peça, desenvolver a mente naquilo que elas gostariam de fazer. E eu queria agradecer a você a ter trago para o pessoal aqui esse desenvolvimento que eles estão fazendo, que as peças estão ficando maravilhosas. Tá de parabéns, pessoal, aqui, tá? Que estão abraçando. Quem está vindo está abraçando e fazendo. Né, Mara? Com certeza. Aí, está fazendo, está inventando, está tirando da mente aquilo que eles querem. Quer fazer uma panela, quer fazer um copo. Não sai perfeito, porque nós estamos começando agora. Mas, futuramente, já saiu da mente o que é interessante que a Cerâmica Santana está trazendo para a gente aqui. Agradecer vocês de coração. Muito obrigado. Se alguém tiver Eu alguma gostaria pergunta... que o Alex Madá. contasse para a turma o que ele me contou outro dia lá dentro. Achei lindo ele contar Ok. a história dele, como ele começou na cerâmica. Achei linda essa história. Ah, Conta tá. pro pessoal. Não, então, gente, na verdade, eu tava caminhando, eu tropecei no quebra-mola, olhei pro lado, tava lá a cerâmica. Foi isso? Não. Tô brincando. Eu comecei na cerâmica com 16 para 17 anos. Daí, imagina, no morro, né? Tava procurando emprego, com muita dificuldade. Não tinha, né, morando no morro, não conseguia trabalho de jeito nenhum. A única opção que tinha era vender droga, assim, né? Aí teve um amigo que falou, ó, tem uma ONG que tá fazendo um curso de geração de renda, né? Que foi essa ONG que eu conheci a Jessiquinha, companheira do Bebeto. E aí a gente adentrou nesse curso de geração de renda, que a ideia era de fazer vassoura com cerda de garrafa PET, mas na verdade, como tinha um forno, que era um forno maravilhoso,
que queimava, assava cerâmica. Daí surgiu a ideia por um companheiro nosso chamado Marcelinho Albert de montar uma oficina de cerâmica. Mais do que rápido, a gente foi para a oficina de cerâmica. Deve ser mais legal do que fazer vassoura de garrafa PET, né? Fazer vassoura de garrafa PET é horrível, é ruim, sabe? Agora modelar é legal. E foi aí que eu me apaixonei pela cerâmica, né? Aí eu trabalhava em bares à noite, aí eu comecei a fazer e levar para os botecos. O pessoal ia bebendo e eu ia falando, a gente compra aqui que eu tô vendendo cerâmica, né? Levava um cinzeiro, umas tigelas e vendia tudo, assim. E o meu trabalho ele começou assim. É claro que teve muita dificuldade, mas teve muito esforço. Foi o que eu disse aqui no início, que o Bebeto ele complementou muito bem. A história da cerâmica é uma história de luta, é uma história de um povo que luta para sobreexistir, né? E até hoje é isso. Eu ainda continuo levando a cerâmica na mochila comigo e oferecendo para as pessoas que possam comprar e que queiram comprar, né? Doando para os amigos que também tem que ter cerâmica em casa. Inclusive, vocês estão aqui nessa oficina de cerâmica, doem peças, sabe? Faz para o vizinho, para os amigos, para todo mundo ter. A cerâmica, ela tem que ser, acima de tudo, como uma forma de sobreexistir, ela tem que ser partilha, né? Ela tem que ser acessível para as outras pessoas também, né? Foi aí que o meu trabalho ele tomou uma proporção muito grande, junto com a Jéssica também, no primeiro momento. A gente começou a publicar nessas redes sociais todas, né? E as pessoas elas começaram a ver e começaram a tomar partido dessa história e dessa ideia que precisa de ser difundida. Vocês estão indo para casa daqui a algum tempo com várias ideias na cabeça, sabe? Fala com os amigos, fala sobre tudo que vocês ouviram aqui, sabe? Fala sobre o Ateliê Saracura 3 Potes, sobre a Cerâmica Santana, sobre o que está acontecendo aqui hoje, sabe? Para que essa oficina, ela não pare em um mês ou dois, né? Mas para que ano que vem ela continue o ano inteiro, já que tem equipamento, tem mão de obra, tem força de vontade, tem mulheres e homens que têm vontade de colocar a mão na massa, né? Vão colocar essa juventude para trabalhar também, né? E aí, hoje, como Cerâmica Santana, a gente chegou num projeto chamado o Ateliê Escola Cerâmica Santana, que é o que eu falei no início, que tem como fundamento a formação de jovens, tanto como crescimento pessoal, cultural, né, de dar para eles um espaço mesmo na sociedade digno, de forma digna, né? E eu só tenho a agradecer. Eu tenho como parceiro o Ateliê Saracura 3 Potes e agora vocês nessa jornada. Alguma pergunta mais? Tá tudo bem? Eu achei interessante, eu me contou a história dele, eu achei linda a história dele. É loucura, viu? Na primeira reunião eu tenho como que ele descobriu. Eu trabalhei em metalúrgica há 25 anos, nunca ouvi falar que o rejeito do minério tornaria uma renda para muita gente, como cerâmica, junto com a cerâmica. Perguntei para ele como ele encontrou o rejeito do minério para fazer. Tem, fácil. Você falou caríssimo. Essa foi uma proposta. Trabalhar com rejeito de mineração, na verdade, já tem histórico de outros ceramistas que trabalharam, não que levaram para frente esse projeto. Tem um grande parceiro nosso, que é o Máximo, né, ceramista. Ele fez vários trabalhos com rejeito de mineração e foi uma pessoa que ajudou bastante a gente com esse projeto. E essa ideia de se trabalhar com rejeito de mineração, construir peças de cerâmicas utilitárias ou decorativas, é uma forma de mostrar para a sociedade que esse material ele não está perdido, né? Que a gente pode se modelar através disso e de forma que gere renda para as sociedades, para as pessoas que são afetadas em ilha de mineração, né? Que é essa a ideia da Gerdau com esse projeto.